Olá! Você já ouviu dizer que no mundo existem peixes sem olhos e papagaios capazes de matar uma ovelha adulta? Ou, por exemplo, gazelas que podem ficar sem beber água durante toda a vida? Prepare-se para entender ainda mais sobre os incríveis truques da evolução nessa nossa seleção de hoje. Vamos lá! Ei, para onde a mãe desse passarinho está olhando? Sim, ele caiu. Parece que depois de uma queda dessas, de uma altura de 120 metros, é simplesmente impossível sobreviver. Mas ele sobreviveu, como a maioria de seus iguais. Essas imagens insanas fazem parte de um ritual comum pelo qual todos os filhotes de bernaca passam alguns dias após o nascimento. A plumagem macia na barriga os ajuda a sobreviver. Resta apenas uma pergunta: por quê? O que acontece é que essas aves constroem seus ninhos no alto das montanhas para se protegerem dos predadores. Mas elas só podem se alimentar aos pés das montanhas, e os pais não levam comida para seus filhos. Em vez disso, eles forçam os filhotes que ainda não conseguem voar a passar por essa escola da vida. Duro, mas eficaz. Ainda na escola, aprendemos que os camelos têm corcovas nas quais armazenam gordura. Isso mesmo, não é água não. Mas eles precisam comer alguma coisa mesmo assim. Agora imagine o deserto sem fim e pense no que poderia ser a comida. Não há muitas opções, não é? Isso mesmo, os camelos se alimentam de cactos. E só de pensar nisso já sentimos dor. Mas não se preocupe, a natureza já cuidou de tudo. Para tornar a refeição menos dolorosa, esses animais possuem na boca umas vilosidades especiais de queratina e seu palato é coberto por tecidos duros. Além disso, eles aprendem a mastigar de forma que os espinhos descem pelo esôfago verticalmente, não horizontalmente. Veja só no que a evolução é capaz. Ah, esse sorriso único é conhecido de todos os donos de cachorros. Olha a habilidade com que eles nos manipulam. E diremos mais, os cães adquiriram expressões faciais tão expressivas justamente para manipular você. Seus parentes mais próximos, os lobos, não sabem fazer isso. Isso ocorre porque no processo de evolução dos cães, os músculos oculares se desenvolveram muito. Os cientistas acreditam que isso aconteceu precisamente por causa da coabitação próxima com humanos. Afinal, como você pode dizer não para uma gracinha dessas, né? Este animal, a diferente gazela dorcas, vive nos lugares mais secos do planeta, os desertos da África Ocidental. Encontrar água nesses locais não é fácil, portanto, a evolução simplesmente fez com que esses animais não precisassem disso. As gazelas dorcas podem viver a vida inteira sem tocar na água. Elas retiram o líquido necessário para o funcionamento do organismo de diferentes flores, folhas e vagens de que se alimentam. Por que esse carinha está agindo como se tivesse acabado de entrar num octógono da UFC? Este aqui realmente é um atleta experiente, ele se chama caranguejo boxeador, ou cientificamente caranguejo do gênero Libia. O que ele tem em suas garras são anêmonas vivas que servem como um equipamento de combate. Este é um dos exemplos mais impressionantes de simbiose da fauna marinha. As anêmonas ajudam os caranguejos a obterem comida e também a se protegerem dos inimigos, já que são venenosas. Aí você pergunta, por que as anêmonas fazem isso? O que acontece é que elas são completamente preguiçosas e não podem se mover sozinhas. Então, elas usam os caranguejos como um táxi diferente. Peraí, esse animal espinhoso não deveria fugir do fogo aterrorizado em vez de andar entre as chamas? Tá parecendo até aquele meme. A maioria dos animais, obviamente, correrá sem rumo ao ver um incêndio, mas a equidna vive nas regiões áridas da Austrália, e ali os incêndios são parte da vida. Portanto, a evolução deu a esse bicho um mecanismo de defesa incrível. Em caso de incêndio, a equidna simplesmente se enterra no solo frio e hiberna. Todos os processos em seu corpo ficam mais lentos e a temperatura corporal cai. Depois de tudo, ela rasteja para fora sã e salva. Bem, talvez com seus espinhos ligeiramente chamuscados.
Às vezes, nos Estados Unidos, ocorrem verdadeiras invasões de cigarras. Os habitantes de certas regiões sofrem durante várias semanas. São tantos os insetos que literalmente não há para onde fugir deles. Por trás de tudo isso, existe um fenômeno natural muito interessante. Essas cigarras são chamadas de periódicas. Eles ficam esperando sua hora por 13 ou 17 anos, dependendo da espécie. E quando os insetos finalmente chegam à superfície, eles são tantos que simplesmente não há predadores suficientes para eles. Este fenômeno se chama efeito da sociedade do predador. Em geral, a população de cigarras sobrevive unicamente porque boa parte delas serve como verdadeiras buchas de canhão. O que fez esse sapo cuspir seu precioso almoço? O que acontece é que ele decidiu papar um besouro bombardeiro, um inseto que não dá para matar assim. Uma vez dentro do predador, esses insetos astutos liberam uma mistura quente especial. Ela faz com que o sapo regurgite imediatamente o conteúdo de seu estômago. Surpreendentemente, os dois continuam vivos, embora o besouro, é claro, fique parecendo mais com um personagem do filme O Resgate do Soldado Ryan. A maioria dos sapos não pode sobreviver sem água, mas essa belezura aqui mora em regiões tropicais, onde reina uma verdadeira seca durante vários meses do ano. Como sobreviver em tais condições? As rãs touro africanas desenvolveram um sistema especial para isso. Elas se enterram no solo, hibernam e eliminam várias camadas de sua própria pele. Um casulo especial à prova d'água com um orifício de respiração é formado a partir desse material pegajoso. Com essa engenhoca, as rãs podem sobreviver até 1 ano, e quando finalmente começa a estação das chuvas, a água amolece o casulo e a rã volta à sua vida normal. Estamos imaginando este peixe realmente não tem olhos? É isso mesmo. E por falar nisso, não são poucas as espécies de animais marinhos assim. Mas eles têm uma coisa em comum: a vida em cavernas. Bem, a ausência de olhos pode ser facilmente explicada. Por que você precisa de visão se só há escuridão infinita ao seu redor? Portanto, em vez de desperdiçar energia extra nos olhos, no processo de evolução esses peixes se livraram da visão e se concentraram em outros sentidos. O que você sabe sobre fobia social? Os papagaios Kea, por exemplo, aprendem a sobreviver em montanhas distantes apenas para evitar contato com humanos. Não que eles o tenham conseguido completamente, mas como resultado, eles se tornaram os únicos papagaios de montanhas altas do mundo. Os papagaios Kea vivem exclusivamente na Nova Zelândia e se alimentam de quase tudo que encontram em seu caminho. Podem ser plantas, insetos, outros pássaros e até coelhos. Os mais ousados podem atacar até ovelhas. Por isso, aliás, os fazendeiros locais os odeiam. Para que você acha que este pássaro precisa de garras em suas asas? Na verdade, muitos milhões de anos atrás, quase todas as aves tinham esses dispositivos. Nos jacus ciganos, eles existem até hoje, mas só entre os filhotes. Acredita-se que as garras os ajudam a se mover mais rapidamente entre o ninho e os corpos d'água. Essa, entretanto, não é a única peculiaridade desses animais estranhos. Eles também mal sabem voar, mas mesmo assim, as pessoas e outros predadores dificilmente os comem. Isso por causa do odor nojento que exala do corpo do jacu cigano. Esses pássaros comem exclusivamente alimentos vegetais, mas os digerem de uma maneira especial, por meio da fermentação bacteriana. O odor resultante é quase o mesmo do esterco de vaca. Peraí, o que esse chá estranho está fazendo na nossa seleção? Alarme falso, isso não é um chá, mas uma planta incrível chamada rosa de Jericó. Ela pode ser encontrada em desertos, portanto pode viver muito tempo sem água. Como? É muito simples, a planta seca desprende-se do solo e se move livremente pela terra. Durante o movimento, ela joga suas sementes onde quer que consiga, mas basta jogar um pouco de água na rosa de Jericó para ela ganhar vida. Assim ela consegue não apenas sobreviver aos períodos de seca, mas também se reproduzir ativamente. Se você colocar 2 gatos em casa e deixar uma câmera de vídeo os gravando, perceberá que os animais praticamente não miam um para o outro. Alguma ideia de por que isso acontece? É simples, os gatos miam para atrair a atenção dos humanos. Bem, os gatinhos também fazem isso quando querem informar a mãe sobre algo. Mas fora isso, esses animais se comunicam entre si de outras maneiras, por meio do olfato, de contatos táteis e do chiado.
Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.